Então, em mais uma edição especial Amazônia, eu quero dar as boas-vindas ao senhor Antônio, um dos proprietários de um dos mais importantes grupos aqui da Amazônia, que é a Foto Nascimento, um grupo importante do varejo, e ele vai nos explicar um pouquinho sobre a história desse negócio, o impacto local que ele causa e muita informação sobre empreendedorismo, gestão, negócios. Então seja bem-vindo, senhor Antônio, é um prazer ter você aqui conosco, compartilhando um pouquinho da tua história e do que você tem liderado aqui na região. Obrigado, boa noite, Léo, boa noite a todos. É com grande satisfação que a gente fala da nossa empresa, né? É uma empresa familiar. A Foto Nascimento foi de 57, ela foi fundada em 57, Puxa. Já tem 67 anos. Foi pelo nosso pai. Na verdade, a história é um pouquinho interessante, sempre eu conto essa história, que o nome fantasia é Foto Nascimento, que era de foto. O Nascimento não é o nosso sobrenome, o nome do meu pai era Antônio Rodrigues, que é a razão social da empresa. Mas ele era imigrante, veio aos 18 anos tentar a vida para Manaus, né, como vários portugueses, trabalhou na beira do mercado, foi vendedor do mercado, aprendeu a estudar inglês por fita cassete, porque ele achava interessante que o patrão dele era o inglês e que ele achava que ele tinha que aprender o inglês, o outro idioma, e essa oportunidade dele estudar e aprender deu a oportunidade da vida dele. Um belo dia, tinha um diretor da White Martins querendo abrir um escritório em Manaus, conversando com o patrão do meu pai, o inglês, e procurando algum inglês que pudesse ser o gerente do depósito aqui. E o proprietário falou para o gerente, para o rapaz, olha, você não vai encontrar nenhum inglês aqui que queira trabalhar, porque os poucos que ficaram do início do século tinham o seu próprio negócio. O meu pai, ouvindo a conversa, entendendo em inglês a conversa, pediu licença do patrão dele, pediu para poder concorrer à vaga. Que bacana. E como meu pai era querido pelo proprietário, era um trabalhador, ele falou, olha, se você quiser e o rapaz quiser, um rapaz trabalhador que pode ser e tem futuro. E assim foi. O papai foi fundador da White Martins e trabalhando na White Martins, um belo dia se encontra com um amigo, que Manaus era muito pequena, e ele comentando do não sucesso dele aqui no Brasil, exclusivamente Manaus, pensando em voltar para Portugal, porque aqui estava sozinho, passando necessidades. E meu pai falava, olha, você não pode desistir fácil, você tem que ser persistente. Faça alguma coisa que você gosta. Um dos primeiros ensinamentos que meu pai me ensinou, faça o que você gosta. E entendeu que ele tinha uma vocação para fotógrafo. Fotógrafo não precisava podia ser autônomo. Uhum. E ele foi, comprou um equipamento, ajudou o seu Fernando Nascimento a comprar o equipamento. Passados uns 3 meses, procurou meu pai novamente e falou, olha, obrigado pela dica, mas continuo sem sucesso, não tenho cliente. O meu pai falou, tem alguma coisa errada. Aí viu que ele abriu no ponto não visto. Outro ensinamento, né? Quem não é visto não é lembrado. Perfeito. E foi quando ele sugeriu que o seu Fernando abrisse onde por muitos anos foi a nossa matriz, foi até a nossa residência depois, na 7 de setembro, porque ficava entre o Palácio do Governo e o Palácio da Prefeitura. Já afastado da praça, de quem é de Manaus sabe, da Praça da Polícia, então já era um local um pouco mais barato, o aluguel, e lá ele abriu o Foto Nascimento. E lá ele começou a ser visto, começou a ganhar um dinheirinho. Passado um ano, voltou a procurar meu pai, para dizer que dessa vez ele ia para Belém, que recebeu uma proposta para ser sócio de uma família de Manaus que estava investindo em Belém, que não tinha nada a ver com foto, e era uma oportunidade muito boa. Meu pai falou, agora você pode ir, eu acho. E o foto? Eu vou fechar. Aí o pai falou, não, feche não, eu vou comprar o foto. Que ele tinha o sangue de empreendedor, ele queria ter o seu negócio próprio. E ele ficou durante um ano ainda em transição entre a White Martins, para não deixar a empresa na mão, e cuidando do foto. E ele foi fotógrafo, ele ia para o evento, fotografava. Na época existia uma loja mais antiga, a Favorita, onde ele comprava o filme, comprava o material para revelar o preto e branco, que era preto e branco naquela época. E ele foi crescendo.
já revelava preto e branco na loja. Um belo dia ele resolveu botar um fotógrafo num barco regional para interligar as cidades. Aqui as nossas ruas são rios, que por sinal estão passando uma seca, uma estiagem muito grande, o interior está sofrendo. E ele botou um fotógrafo no barco. Só que ele não entendia muito da região e o fotógrafo tinha 20 dias e não tinha retornado. Meu pai, pronto, o funcionário levou meu equipamento. Até que alguns dias depois o fotógrafo chegou falando: não, senhor Antônio, aqui a viagem é longa, vai subindo o rio e voltar é quase 30 dias em algumas rotas. E aí que ele foi revelar o preto e branco, imprimir as fotos e mais 30 dias para levar as fotos para vender, para receber. Ele falou: isso aqui está muito demorado. De novo, empreendedor, o pai alugou um barquinho menor, montou um laboratório preto e branco, que era simples montar, mandou o fotógrafo junto com o comandante do barco. Então ele já encostava na cidade, descia, fazia foto do pessoal, voltava para o barco, revelava as fotos preto e branca e no dia seguinte já entregava e recebia galinha, mandioca, um verdadeiro escambo que não tinha dinheiro. Legal. Voltava, trocava tudo na feira por dinheiro e mandava. Chegou a ter 4 barcos. Uau. Atendendo vários rios. O negócio prosperou. Foi prosperando. Aí veio a Zona Franca, em 67. Ele era já foi presidente do CDL de Manaus, onde hoje eu sou vice. E ele soube da novidade, falou: eu vou comprar. Fez a inscrição, nossa inscrição de Suframa era o número 10. Uau. Ele foi um dos primeiros da fila. Vendeu os barcos, vendeu o que tinha, foi para o Panamá, porque já era uma zona livre, comprar equipamento fotográfico, porque é o que ele entendia de fotografia. Sim. E por muitos anos, então, era loja de importadora de equipamento fotográfico. Meu irmão nasceu em 67, ano da Zona Franca, eu sou de 69, então ele estava em pleno crescimento, já casado, né? Minha mãe ajudava a cuidar dos filhos, não cuidava da operação, e ele era uma máquina de corre, não tem dinheiro, vai para a rua, põe na Kombi, vai fazer venda e volta. Infelizmente, ele teve um derrame cerebral aos 39 anos, isso em 1972. Uau. Eu tinha 13, meu irmão tinha 5, ficou 20 dias em coma na Beneficente. Quando saiu do coma, todo o lado direito ele tinha perdido, a voz não falava. E o enfermeiro que estava esses 20 dias do lado do meu pai virou para minha mãe e falou: olha, se a senhora puder levar ele de Manaus, leve, que aqui ele vai morrer. Meu Deus. Ela, com sacrifício, foi com o irmão que ela tinha e o papai levou ele para o Rio de Janeiro. Lá ele internou no hospital público, na BBR, e ele ficou 6 meses dentro do hospital para cuidar da pressão alta, do problema renal, que foi o que causou a pressão alta, e tentar recuperar o movimento no que era possível. Nesse entretempo, mamãe voltou para cuidar do negócio que não entendia nada, de ter que pagar importações sem ter recursos, cuidar de 2 filhos pequenos, perdeu seu pai nesse ano, que era uma referência para ela. Nossa. Então, qualquer momento que hoje a empresa passa por qualquer uma dificuldade, plano Collor, qualquer política que a gente tem econômica, eu lembro da história da minha mãe, que lá era muito mais difícil, sem recursos, sem marido, sem pai e com filho pequeno, sem entender do negócio. Passados 6 meses, a mamãe foi para o Rio, porque meu pai resolveu que queria sair do hospital, não queria mais ficar lá. E ela teve que voltar para ir autorizar a assumir a responsabilidade de estar tirando ele do hospital. E o médico falou que ele no máximo teria 3 anos de vida. Ele voltou sem abaixar a cabeça, voltou a trabalhar no negócio dele, já com as suas limitações, né, com ritmo muito menor. Resumo, viveu 29 anos. Os 3 anos que deram, ele viveu 29. Foi um cara perseverante, de sempre dar exemplo para os filhos, sempre estava junto dos filhos. Morávamos em cima da loja, então era fácil. Daí nosso playground, meu e do meu irmão, era loja, né, que a gente morava no centro, então o playground que eu brincava era brincar na loja, de vender, de arrumar nas férias. Então desde cedo desde os 11, 12 anos, a gente estava brincando na loja,
E ali era uma brincadeira, não era vender, era brincadeira, carregar a caixa, limpar, varrer. Era prazeroso. Era prazeroso. Viu a gente formar, viu a gente estudou em colégio militar, se formou, eu fiz engenharia, meu irmão fez administração e economia. Só que a gente sempre formou já pensando em trabalhar no negócio, né? Primeiro para ajudar o pai e a mãe. Então, desde os 18, estou com 55, a 37 eu já estou labutando, meu irmão já está a 39, eu digo todo dia, porque é aos 18, fazendo faculdade, estando na operação. E ele é um português diferente. Primeiro que era um visionário. Não sei se por causa do derrame, ele resolveu treinar os filhos desde cedo, dar autonomia, né? Foi liberando, foi passando o que ele fazia. E a gente foi aprendendo e aprendendo a gostar do que faz. A gente era importadora só. Em 87, quando eu estava formando o Colégio Militar aos 18, meu pai foi visionário e trouxe os mini labs em 1 hora. Era quando estavam entrando no Brasil, porque até então a revelação preto e branco era em casa. Mas revelação de filme colorido, quem é mais antigo sabe o que é filme colorido, que hoje é tudo digital. A gente coletava, a Kodak passava, levava para revelar em Brasília ou em Recife. Não tinha laboratório em Manaus colorido. Caramba. E foi quando teve a revolução do mercado de ter laboratórios compactos, que a gente chama de mini labs, com toda a tecnologia de qualidade que viabilizava. Eram equipamentos caros, de $100 mil cada máquina. E ele foi visionário e falar, vamos comprar um desse. Boa. E ele comprou, foi eu que cuidava do laboratório, meu irmão cuidava de compra e venda com o pai, eu ajudava a mãe no financeiro e a gente foi trabalhando assim. Aí todo ano comprava um laboratório novo, abria uma operação, fui crescendo, até que meu pai veio a falecer em 2001, ano que a gente abriu a nossa primeira loja em shopping, no Amazônia Shopping, né? E lá a gente já abriu, já vendendo outros produtos, principalmente telefone. Mas o que tem a ver com fotografia? Nada, aparentemente. Ele ensinou a gente a ter olhar de forma ambidestra, que é uma palavra que está muito em evidência. E a gente entendeu que os celulares estavam começando a tirar fotos, os melhores. Resolução baixa, VGA. E a gente entendeu, se tirar foto, nós temos que vender esse trocinho. E aí a gente começou a vender celulares mais caros. Foi a origem da gente entrar em telefonia. Posteriormente, as câmeras fotográficas, que já existiam câmeras, antes dos celulares tirar fotos, já tinha câmera digital. A primeira foi a Sony Mavica, do disquete, tudinho. Que a gente, em 2001, trouxe laboratório já de revelação. Também foi pioneiro, o primeiro do Amazonas a trazer laboratório digital de foto digital. Foi o 4º no Brasil. E a gente entendeu que as câmeras fotográficas, em 2006, já estavam tirando fotos com qualidade de um negativo. Entendi. Então, a gente resolveu entrar na venda de informática. Porque, como era digital, o profissional descarregava a imagem no cartão de memória. Cartão de memória é computador. Então, eu preciso vender computador para atender esse público. A gente entendeu isso bem porque, em 91, quando eu estava me formando na minha faculdade de engenharia, eu vi uma oportunidade de voltar a fotografar a origem da empresa, que ele tinha suspendido a fotografia. Com a Zona Franca, ele só ficou no varejo e não fotografava mais. Em 91, na minha faculdade, eu entendi que era uma oportunidade de fotografar os alunos. Tinham poucas faculdades privadas, basicamente uma, eu era de faculdade pública, e eu entendia que as pessoas que tinham uma condição de crescer mais na vida, desde aquela época, precisavam fazer uma faculdade. Ainda era muito limitada, 1% da população que tinha liberdade o sucesso de formar. Porque eu dizia que, na minha época, quem fazia a faculdade é quem tinha dinheiro. Não era para as pessoas de baixa renda. Por quê? Você tinha um vestibular. O vestibular era um concurso para todo mundo concorrer. E era desleal, porque o aluno de escola particular ou de uma escola do colégio militar que nós fomos, tinha um preparo muito maior, como ainda tem hoje, a disparidade entre escola pública e escola particular. Então,
eu dizia que quem fazia faculdade pública era quem tinha dinheiro. E quem fazia faculdade particular era quem tinha mais dinheiro e que não gostava de estudar. Então eu vi uma oportunidade de, poxa, se eu fotografar esse pessoal jovem, vão ser os consumidores do futuro. A gente está no comércio para vender para esse pessoal. Vamos fazer marketing? Vamos fotografar para criar um vínculo com esse cliente? E foi dali que a gente começou a fotografar. Na minha turma, a gente já tinha laboratório, não tinha fotógrafo, mas vendia equipamento, entendia. Eu montei uma equipe interna de funcionários mesmos, botei equipamentos mais modernos na mão dele e falei, vamos fotografar? E de lá para cá, nós temos um prédio que cuida só de eventos fotográficos, só de eventos de formatura. E aí é engraçado, a gente só fazia faculdade. Passou um tempo formando, casava. Aí chamava a gente para o casamento. Depois tinha um neném, pedia para a gente fazer 1 ano. Então a gente já fez formatura, 1 ano, 15 anos, formatura do filho do que a gente formou, e aí foi. Virou um outro negócio. Voltou à origem, né? Origem. Na verdade, voltou à origem. Então, é um braço da nossa operação, que é prestação de serviço de fotografia. Legal. Nós temos a rede de fotonascimento de produtos eletroeletrônicos. De uns 6 anos para cá, a gente abriu a FanFestas, que a gente entendeu a fazer Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral tem um projeto que é o PAEX, que já tem mais de 35 anos no Brasil, que profissionaliza as empresas, principalmente familiares, para poder ter competitividade com o empresariado profissional. Isso é o que eu diria que tem salvado muitas empresas familiares que tiveram essa oportunidade de fazer o programa PAEX, que ela profissionaliza na área de marketing, planejamento estratégico. Quer dizer, não era... O planejamento nosso não tinha, né? Era o faro, vamos. Interessante, vamos fazer. Com a boa parte do brasileiro. Só que a mortalidade das empresas é muito grande. Então, eu acho que o Sebrae faz um belo trabalho com as micro e pequenas empresas. Se você chegar num certo tamanho, você precisa se profissionalizar, os gestores. Profissionalizar o primeiro escalão, sem dúvida, é importante, porque a empresa de médio porte sozinha já não é mais uma pessoa, é um grupo de pessoas. E nessa história da gente, a gente teve vários sucessos de acertar na hora de tomar algumas decisões, seja o PAEX, seja quando a gente fez um estudo de saia do presumido e ia para o lucro real, né? Porque o nosso segmento de eletroeletrônico, a competitividade é muito grande, as margens são muito pequenas. Se você não tiver bom controle, você quebra, né? Uma empresa de porte está no presumido de uma conta básica. Se você tem uma rentabilidade final mais de 8%, você pode ficar no presumido. Se a rentabilidade final, o seu EBITDA, for menor que isso, o lucro real é interessante. Foi daí que a gente conheceu a PPIC, né? Eu perguntei na época do nosso escritório de contabilidade, que era um senhor, se nós deveríamos ir para o lucro real, porque eu tinha ouvido muita coisa na Fundação Dom Cabral e eu fiquei com a minha dúvida. E ele falou, não, é melhor o presumido. Eu falei, confiava, mas será que ele não quer mais trabalho? E aí, procurando, eu descobri a PPIC, que tinha um projeto ainda de auditoria. Eram profissionais especializados em fazer auditoria na empresa. O Marcos Rodrigues foi meu contato. Convidei, ele teve em Manaus, que ele vinha fazer a visita. Eu falei, Marcos, me recomendaram você, eu vi falar da sua empresa. Você pode fazer um estudo se é viável eu migrar para o lucro real ou eu continuo no presumido? E aí fechamos o acordo, ele fez a análise. No final ele falou, Antônio, tem que ir para o lucro real. Mas vamos primeiro viabilizar tudo para ver se tem algum risco de migrar porque a contabilidade não está direita. Ele até ficou surpreso, ele falou, não, o seu contador faz até direitinho, tudinho, vocês nunca tiveram problema de sonegação, então isso é tranquilo. Vamos só deixar o ano terminar para mudar para o lucro real. Falei, ótimo. Ele fez o trabalho dele, que era fazer análise. Eu fiquei inseguro se o escritório ia ter capacidade de fazer o acompanhamento. Voltei a procurar o Rodrigues, falei, Rodrigues,
você acompanha 6 meses a migração, audita se ele está fazendo certo. Rodrigues, fazemos esse projeto. E ele acompanhou. Passou de 6 meses, ele falou: Antônio, o pessoal é muito prestativo, mas não tem estrutura para o real. Eu recomendo você procurar um outro escritório de contabilidade. E na época ele indicou a dona Cristina, que tinha feito um trabalho para ele, né, de levantamento, e ele achou que ela era muito competente. Nós sentamos com o escritório antigo, que a gente era amigo, falamos da nossa necessidade, da dificuldade que eles iam enfrentar, a gente dando lucro real, eles entenderam. Então a gente fez uma transição suave do escritório antigo para o escritório da dona Cristina, e com a PPIC auditando também. Fez a migração. Passado um tempo, ficamos muito surpresos quando o Rodrigues falou: Antônio, a PPIC está expandindo, vai entrar na área de contabilidade, porque é um problema que a gente tem enfrentado. A gente audita, mas não tem escritórios que consigam dar continuidade. E nós vamos fazer a fusão com o escritório da dona Cristina. Você pode continuar na base da Cristina ou você pode migrar para PPIC, consultoria e contabilidade. Falei: por mim, tanto faz, podemos migrar. E até hoje a gente está com o escritório da PPIC, seja na parte contábil, seja na parte trabalhista, né? Ele tem um colaborador, a PPIC tem colaborador dentro da nossa empresa, então a contabilidade é toda terceirizada, mas trabalhando internamente e com o respaldo que a gente sempre tem, o Kleber, o próprio Marcos, que a gente tem em reunião para fazer uma análise de como foi o mês, a cada 2 meses, como foi o balanço. Então isso nos dá muito conforto.